Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, esta é a segunda aula, né? O horário nosso é o horário da segunda aula. Eu tô gravando o vídeo porque eu tô fazendo um curso, tá? E daqui a pouquinho a gente se encontra na aula presencial, mas online. Então, tá. Então, nós estamos aqui na página 9, tá? Estamos bem atrasados, a professora vai dar uma agilizada nesse conteúdo. Estamos falando sobre carta do leitor. Em produção de texto, vocês também estão estudando carta do leitor, tá? Então, nós já fizemos aqui, já lemos as cartas, fizemos essa interpretação e hoje nós estamos aqui. Tese e argumentos, tá? Para quem não fez aqui essa atividade, termine aí, tá? Então, como a carta do leitor ela se enquadra no gênero argumentativo, tá? Então, quando você vai escrever a sua carta, ela deve ter a sua estrutura, tá? E essa estrutura está relacionada à estrutura do texto argumentativo, tá? Um texto não deve ser um amontoado de afirmações sem um objetivo definido. Quem escreve deve saber o porquê, para quem, o que e como escreve. Então, na proposta que vocês lerão, vocês vão ter que produzir uma carta do leitor, tá? Antes de começar a escrever, é preciso saber que direção seguir, para saber aonde pretende chegar. Por isso é importante conhecer os fatos com propriedade, a fim de ter o que dizer com convicção, sem incoerências. Então, nada de mandar a carta do leitor para alguém sem ter argumentos, sem ter base, né? O ponto de partida de qualquer texto argumentativo é a tese, ou seja, o modo como o autor vê e problematiza o tema a ser discutido. A tese é o ideal, é a ideia principal do texto e nunca deve ser perdida de vista, pois é ela que vai orientar toda a argumentação. Então, da mesma forma como num texto argumentativo, numa dissertação, a carta ela tem esse propósito, tá? Você defender a sua opinião sobre determinado texto que você leu. Dependendo da tese, é possível escrever textos diversos, pois cada tese leva a um caminho diferente. Por exemplo, pode-se, sobre o tema do alcoolismo, levantar as seguintes teses. 1. Como o alcoolismo geralmente começa na adolescência, a escola e a família têm um importante papel na sua prevenção. 2. O álcool e o cigarro são as portas de entrada para outras drogas. 3. A venda de bebidas alcoólicas deveria ser controlada. 4. O álcool recebe menos atenção das políticas públicas de saúde que outras drogas. 5. O número de mulheres alcoólatras tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Então, aqui tem várias teses, né, que dariam para a gente desenvolver dentro de um texto. Observe que ao escolher uma dessas teses, o autor deverá seguir por um caminho bem específico, pois, em um texto argumentativo, é preciso escolher uma única tese e defendê-la com argumentos. Os argumentos sustentam a posição defendida pelo autor e, por isso, precisam ser muito bem escolhidos e bons o suficiente para convencer o leitor. Então, no primeiro parágrafo, você colocou que o álcool e o cigarro são portas de entrada para outras drogas. Por quê? O álcool e o cigarro são portas de entrada para outras drogas. Cita um exemplo. O álcool e o cigarro são portas de entrada para outras drogas. Cita um argumento de credibilidade. Enfim, nós temos que usar estratégias argumentativas para poder defender a nossa tese, tá? Aqui, ó. De que modo é possível elencar argumentos relacionados à tese? É simples. Basta transformar a tese em uma pergunta com o porquê. Veja. 1. Por que a escola tem um importante papel na prevenção do alcoolismo?
2. Porque o álcool e o cigarro são as portas de entrada para outras drogas. 3. Porque a venda de bebidas alcoólicas deveria ser controlada. 4. Porque o álcool recebe menos atenção das políticas públicas de saúde que outras drogas. 5. Porque o número de mulheres alcoólatras tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. As respostas a cada uma dessas perguntas são os argumentos que servirão de base para a construção do texto. Coloque aqui importantíssimo, tá? Se vocês desenvolverem um texto argumentativo. Dessa forma, não tem como errar, tá bom? Agora a gente vai ver os tipos de argumentos que pode confirmar a sua tese, ok? Então, argumentar. Ao argumentar, o autor deve apresentar fatos que endossem a tese apresentada. Há diversas estratégias argumentativas, algumas bastante comuns. Então, nós temos a citação de autoridade, exemplos, dados estatísticos, tá? Nós temos ainda retrospectiva histórica, raciocínio lógico, causa-consequência, citação de pesquisas, exemplificação, ok? Então, são vários argumentos que nós podemos usar para poder dar credibilidade ao seu texto. Citação de autoridade. Citar especialistas no assunto, o que reforça a argumentação e confere credibilidade ao texto. A citação deve ser apresentada entre aspas e é preciso indicar qual relação o especialista tem com o assunto. Não basta apenas dizer seu nome. Você deve dizer o nome do especialista que ele citou, entre aspas, e depois falar um pouquinho sobre aquilo. Exemplificação ou exemplos. Relatar um fato que comprove, legitime ou demonstre o posicionamento defendido. Não pode ser um fato do seu cotidiano. Tem que ser um fato conhecido pela sociedade. Tá? Dados estatísticos ou científicos. Citar as conclusões de uma pesquisa importante ou apresentar dados estatísticos que reforcem a ideia defendida faz com que a argumentação seja mais consistente. No entanto, é necessário ter certeza das informações apresentadas. Não se deve contar somente com a memória. Além disso, as pesquisas precisam ser bem descritas, com informações sobre o assunto pesquisado, o lugar, a data e, se possível, o nome dos pesquisadores, para que os dados possam ser considerados confiáveis. Não é você inventar um dado estatístico e colocar no seu texto, de maneira nenhuma. Tem que pesquisar, tá? Para poder argumentar com credibilidade. Raciocínio lógico. Apresentar relações lógicas entre causa e consequência, explicação ou justificativa. E conclusão. Ao utilizar esse tipo de argumento, é importante ter cuidado para não apontar equivocadamente um fato como causa e uma situação ao fugir do tema. Tá? Leia o texto internet, vício no mundo virtual, pode ser um grande problema, e verifique os argumentos utilizados pelo autor. Releia a carta 1. A reportagem fala que entre as grávidas não há medida segura para o consumo de álcool. Na verdade, a recomendação dos pesquisadores e dos pediatras do Grupo de Estudo sobre o Álcool e Gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo é de total abstinência de bebida alcoólica durante o período gestacional. Enfatizamos esta recomendação para evitar a ocorrência da chamada síndrome alcoólica fetal, na descendência das gestantes que são alcoólatras e mesmo daquelas que bebem socialmente. A SAF tem prevalência mundial de até 3 casos a cada 1000 nascidos vivos e é a maior causa do retardo mental no mundo ocidental,
além de causar várias malformações neurológicas e graves alterações na área cognitiva e de comportamento. A. Complete o diagrama indicando a tese e os dois argumentos apresentados pelo autor. Indique também os desdobramentos do segundo argumento. Então, a tese. Recomenda-se total abstinência da bebida alcoólica durante a gravidez. Argumento 1. Total abstinência de álcool durante a gravidez é a recomendação dos pesquisadores e dos pediatras do Grupo de Estudos sobre Álcool e a Gravidez na Sociedade de Pediatria de São Paulo. Argumento 2. Não beber durante a gravidez evita a ocorrência da síndrome alcoólica fetal, SAF, no recém-nascido. Desdobramentos. Ocorrência da SAF, 3 a cada 1000 nascidos vivos no mundo. A SAF é a maior causa de retardo mental no mundo ocidental. A SAF causa várias malformações neurológicas. A SAF causa graves alterações na área cognitiva e de comportamento. Você observou que o argumento 2 é completado por 4 outras informações. Por que isso ocorre? O argumento 2 exige que sejam dadas informações ao leitor sobre a síndrome alcoólica fetal, a SAF, a fim de que ele compreenda a força desse argumento. Então, para um leitor leigo, pessoal, ele não iria nem conhecer, né, a síndrome alcoólica fetal. Para algumas pessoas, tomar um golinho de cerveja, beber na gravidez, é normal. C. Observe os argumentos. Qual deles tem maior força argumentativa? O argumento 1 tem maior força argumentativa. Argumento de autoridade, tá? O que os argumentos apresentados permitem que se conclua? A conclusão lógica é de que as grávidas não devem ingerir bebida alcoólica sob nenhuma hipótese, pois os riscos para o bebê são muitos. Releia este outro trecho. A reportagem fala que entre as grávidas não há medida segura para o consumo de álcool. Na verdade, a recomendação dos pesquisadores e dos pediatras do Grupo de Estudos sobre o Álcool e a Gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo é de total abstinência de bebida alcoólica durante o período gestacional. Letra A. Por que a carta começa com a frase: a reportagem fala que entre as grávidas não há medida segura para o consumo de álcool? Porque é uma forma de contextualizar o leitor, orientando-o sobre o tema da carta, gravidez e consumo de álcool. O autor da carta concorda com a afirmativa inicial? Sim, não somente concorda, como enfatiza essa informação. D. Nos trechos a seguir, indique a função dos termos destacados. Essa recomendação retoma a orientação apresentada pelo período anterior, total abstinência de bebida alcoólica durante a gestação. Além de locução destacada tem função de adicionar mais um efeito da SAF. Então, é uma locução aditiva, tá? E aí vocês terminem aqui a leitura, bom? Na próxima aula, continuo aqui no exercício 6. Ok. Já vai acabar aqui o meu tempo. Beijo no coração, até daqui a pouco.